quarto bimestre, nona aula. Campo magnético de um solenoide. Chamamos de solenoide um fio condutor enrolado de forma espiral ao longo de um cilindro. Esse dispositivo é muito utilizado quando preenchido por material que aumenta substancialmente o valor do campo magnético em seu interior, ao ser percorrido por uma corrente. No esquema, L é o comprimento do solenoide e N o número de espiras. Novamente, podemos inferir as linhas de campo no interior de um solenoide pela distribuição das limalhas de ferro, como disposto na figura ao lado. Na imagem, temos somente 6 espiras para conseguir visualizar as limalhas, mas, em geral, as espiras são coladas uma nas outras. Podemos observar que o vetor campo magnético é paralelo ao eixo do solenoide e constante em todo o seu interior. A partir de suas extremidades, a intensidade do campo diminui rapidamente e na região externa ao cilindro, o campo magnético é desprezível. Na região interna, a intensidade do campo magnético B é determinada pela expressão B igual a μNI sobre L, em que L é o comprimento do cilindro, I é a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio que forma as espiras, N é o número de espiras e μ é a permeabilidade magnética do meio onde se encontra a espira. Note que a expressão determina a intensidade do campo magnético no interior do cilindro. A direção do campo magnético é a direção do eixo do solenoide e o sentido é determinado de maneira análoga à espira circular, pela regra da mão direita. Se a medida de comprimento L for bem menor que a medida do diâmetro D do cilindro, L maior que 10D, teremos na região interna do solenoide um campo magnético praticamente uniforme. Na figura à direita, representação do campo magnético ao redor de um solenoide percorrido por corrente elétrica. O eletroímã. O eletroímã é um ímã temporário. Ele é construído com materiais que são facilmente imantados, como o ferro doce. Para que ele se torne um eletroímã, é preciso envolvê-lo em um solenoide percorrido por corrente elétrica. A imantação do material ocorre devido à existência da corrente elétrica, que faz com que os ímãs elementares do ferro se orientem, causando sua imantação. Enquanto estiver imantado, esse material pode atrair outros objetos, dependendo da intensidade do campo. O eletroímã é muito usado em ferros velhos, como ilustrado na imagem à direita. A vantagem em sua utilização em relação ao ímã permanente é podermos controlar facilmente sua intensidade. A figura à direita é uma das utilidades do eletroímã é transportar sucata metálica.
Você sabia do físico e autodidata a cientista? O físico inglês Michael Faraday tem a sua história de vida marcada por uma infância pobre e pela necessidade de trabalhar quando ainda era jovem. Teve a oportunidade de aprender o ofício de encadenador de livros, fato que o possibilitou realizar muitas leituras durante as horas de descanso. Mais tarde, assistiu a uma série de 4 palestras de um grande químico da época, Humphrey Davy, 1778-1829, e anotou detalhadamente cada uma delas. Enviou então suas anotações ao palestrante e pediu a ele qualquer cargo em seu laboratório para trabalhar com ciência. 2 anos depois, foi convidado a ingressar como assistente de laboratório no Instituto de Ciências da Grã-Bretanha. Durante 4 décadas, Faraday dedicou-se a esse trabalho, conseguindo ocupar o cargo de diretor desse instituto. Nele, teve a oportunidade de revelar sua capacidade criativa e desenvolver inúmeros experimentos. Faraday é considerado um grande experimentalista e um dos mais importantes da história da ciência. Como não teve uma formação profunda em matemática e física avançada, desenvolveu outros artifícios para descrever os fenômenos físicos. Foi, por exemplo, o idealizador das linhas de campo. Conta-se que ele fez mais de 3.000 experimentos e mantinha anotações precisas de todos eles em seus diários. A foto é de Michael Faraday, 1791-1867, físico inglês, quadro do século XIX. Como outros cientistas da sua época, dedicou-se aos experimentos que envolviam as descobertas de Ørsted, relacionadas à eletricidade e magnetismo. Estudou, por exemplo, a força de atração e repulsão entre 2 fios condutores próximos, quando percorridos por corrente elétrica. Desenvolveu os primeiros trabalhos que deram origem aos motores elétricos, cunhando o termo rotação eletromagnética, e descobriu a indução eletromagnética, fenômeno responsável hoje pela geração de energia elétrica na maior parte das usinas. Além de relacionar os 2 fenômenos, eletricidade e magnetismo, justificou o comportamento dos ímãs da seguinte forma: no interior do ímã, há correntes internas permanentes, que provocam forças de atração ou repulsão sobre as correntes elétricas permanentes de outro ímã. Caso essas correntes tenham o mesmo sentido, as extremidades dos ímãs se atraem. E caso o sentido das correntes seja oposto, as extremidades se repelem. O fato de Faraday não possuir formação acadêmica não diminuiu o brilhantismo das suas pesquisas, predominantemente experimentais, e fez dele um autodidata. Exercício resolvido. Um solenoide tem 20 centímetros de comprimento e 600 espiras. Sabendo que a intensidade da corrente que o percorre é 4 amperes e que o solenoide está imerso no vácuo, onde μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tm sobre A, determine a intensidade do vetor campo magnético no interior do solenoide. Resolução.
O campo magnético no interior do solenoide é dado pela fórmula B igual a μ0 Ni sobre L. Substituindo letras por número, encontramos B é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, 600 vezes 4 sobre 0,20. Fazendo essa conta, encontramos a intensidade do vetor campo elétrico no interior do solenoide. E ele é igual a 4,8π vezes 10 elevado a menos 3 T, Tesla.